Olá, espectadores do Razão Crítica, tudo bem? Uma pergunta: a imagem venceu a ideia? Esse é o tema do episódio de hoje. A imagem venceu a ideia? A ideia, entendido o conceito, aquilo que é recortado pela teoria, pelo raciocínio, pela reflexão abstrata, rigorosa da linguagem, não é? Isso é a ideia. E a imagem, nós já estamos discutindo ela aqui, é esse elemento ambíguo, esse elemento que tem acesso direto ao nosso lado irracional, às nossas emoções, né? O subtítulo é O Declínio do Conceito e a Ascensão da Imagem. Nós estamos no século XXI e é fato, é factual que a imagem predomina sobre o conceito. Por quê? Só pelo simples fato, se a gente for pensar quanto que as pessoas consomem de imagem, de audiovisual e quanto elas consomem de leitura, por aí já está 9-1, certo? 9-1, de 0 a 10. Então, a imagem predominou no século XX, as artes evoluíram, chegou o cinema na história, que foi, digamos assim, a hecatombe de tudo isso, esse predomínio, e depois, na virada do 20 para o 21, a internet. E daí, se você pensar, imagine, tá? Todo esse conteúdo que existe na internet de imagens, de vídeo, de áudio, não é? De texto, mas o mais consumido, de fato, é a imagem e o audiovisual. Então, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo a perda da centralidade do discurso abstrato. Durante milênios, o texto escrito, o pensamento abstrato, ele predominou. Durante pelo menos um milênio, a Igreja Católica foi hegemônica na cultura ocidental, porque ela produzia textos e ela também vigiava os textos que deveriam ser produzidos. Todos os textos chegavam na mão da Igreja Católica, ela os lia, e aquilo que ela reprovasse entrava para um índice de livros proibidos e esse livro não seria publicado. Aconteceria um monte de coisa ruim, tá? Mas eu nem vou falar aqui. Ele não seria publicado. Então a igreja controlava as escolas, controlava as faculdades, que depois viraram universidades. A igreja, então, tinha a prerrogativa do discurso no púlpito. Vocês têm ideia de que muito do que as pessoas entendiam do mundo, vamos chamar assim, de visão de mundo que as pessoas tinham, elas ouviam o padre falando no púlpito, no fim de semana. Elas eram analfabetas ou semiletradas, e ficavam a semana inteira trabalhando, segunda a sábado, aí no domingo iam para a missa, e o que elas tinham de reflexão sobre o mundo, e ainda assim uma reflexão enviesada pelo lado religioso, era o sermão do padre na missa. Isto é poder, tá? Isso é poder. Então, esse discurso abstrato que começou com a filosofia, depois, né, a teologia, a ciência, tudo isso perdeu espaço e vez nesse mundo atual, que é um mundo onde quem tem centralidade é a imagem. É a imagem que convence, é a imagem que emociona, é a imagem que cria, digamos assim, perspectivas, que concebe as mentalidades dos indivíduos. Boa parte é a imagem. Eu, inclusive, tenho amigos que falam, olha, eu queria saber mais, eu queria estudar mais, mas eu não consigo, realmente o texto eu não consigo. Mas se tiver um áudio para eu ouvir, ou se eu tiver um vídeo para ver, aí eu consigo prender a minha atenção e consigo aprender alguma coisa. É o fruto, né, o produto disso que eu estou falando aqui. Então isso é fato, há uma centralidade do audiovisual no mundo que a gente vive, tá?
os conceitos, eles foram substituídos pelas experiências visuais. E há um enorme número de plataformas que trazem essas experiências visuais. Porque junto com a experiência visual, eu tenho o deleite, eu tenho, digamos, o aproveitar, né, aquilo que eu estou vendo. E também eu tenho a experiência estética daquilo, aquilo que é agradável, aquilo que é belo, aquilo que é bem construído, não é? Já o conceito, ele é duro. O conceito, ele precisa, né, coisa de monge, sentar, silêncio, uma mesa, o livro aqui e sentar em cima. Então, mesmo que você leia bastante livro, mas aí você coloca o livro para ler para você ali, você vai ouvindo no fone enquanto você faz outras coisas, isso não é o ler tradicional, né? Que é a leitura para você olhar para o texto e você identificar como que o autor escreve, as dificuldades de linguagem, o momento. Eu, por exemplo, eu nunca estudei a fundo regras gramaticais, né? Por exemplo, acentuação. Eu nunca errei um crase, nunca errei uma vírgula, mas se você me perguntar quais são as regras da vírgula, eu sei que são várias. Eu não sei a regra, mas por escrever muito e ler muito, quase que automaticamente eu sei como funciona no texto. Eu sinto o momento no texto, na hora que eu estou escrevendo, de colocar a vírgula. Não é? Então, assim, é o treino na leitura. E aí você identifica essas possibilidades. Já a imagem aparece, ela parece tão instintiva, tão intuitiva, que o sujeito não acredita, não pensa que ele precisa também aprender a ler a imagem, a encontrar as minúcias na imagem. Então, para ele, a imagem fica algo dado, algo pronto, fechado. Ele não precisa penetrar a imagem já é dada e já está trazendo o seu significado fechado. Então, por isso a importância desse canal, para a gente, sim, entender que a imagem também pode funcionar como um texto. Ela também, se a gente quiser realmente sorver tudo que ela tem para nos oferecer, aproveitar tudo isso, a gente também tem que debruçar sobre ela, igual a gente fazia com os textos, e com a nossa atenção, minuciosamente procurar na imagem aquilo que ela pode revelar, né? Desvendar as ambiguidades da imagem. É isso que eu gosto de dizer. Então, é fato. As experiências visuais predominaram sobre os conceitos. Porque a imagem, ele tem esse poder de síntese imediata. É como se aquela frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu sempre falo, depende da palavra de quem. Tem imagens que valem por mais de 1000 palavras de determinadas pessoas. Mas eu duvido que uma imagem consiga valer mais do que 1000 palavras do Shakespeare. Para você criar uma imagem que seja o equivalente, pelo menos o equivalente a 1000 palavras do Shakespeare, o cara tem que ser um gênio da estatura do Shakespeare, entende? Só que daí é o gênio da imagem. Porque são gênios falando. O Shakespeare, ele precisava criar palavras quando ele queria expressar alguma coisa e a língua não dava conta de, digamos assim, abraçar tudo aquilo que ele estava querendo expressar. E isso é a dificuldade do trabalho de quem escreve. Muitas vezes achar o termo certo, às vezes se não tem, você precisa criar. Por isso que os filósofos sempre criaram conceitos e no cinema também. Alguns diretores criam conceitos com imagens. Portanto, pensar no cinema é pensar pelo impacto e não pela argumentação. A imagem impacta, o impacto gera sentimentos, como eu falei, né? Por exemplo, a imagem que gera a imagem de uma criança sendo assassinada ou sendo violentada. Isso acaba gerando uma indignação, gerando um mal-estar, uma náusea, gerando o sentimento de injustiça, e tudo isso nos impacta profundamente. E esse impacto vai levar a gente a pensar sobre isso. Primeira coisa que a gente fala, né? Como que alguém faz um negócio desse? E depois a gente fala, o que precisa acontecer para alguém fazer um negócio desse? Aí a gente vai pensar na vida do sujeito. E depois, o que precisa acontecer na sociedade para isso se tornar algo comum?
Entende? Aí o pensamento vai reverberando, ele vai se ampliando. E a gente pensa também, a criança morreu, mas a gente pensa depois, porque o filme pode mostrar, o impacto disso na família. Uma família que fica destruída, muitas vezes um casamento que se desfaz, porque o pai e a mãe não conseguem mais conviver em função da dor de ter perdido o filho. Né? Isso apareceu até em filmes assim recentemente, né? Como o Hamlet aparece isso, né? De falar que quando um começa a acusar o outro pela morte do filho, se você não tivesse mandado o filho, se você não tivesse ido embora, se você não estivesse viajando, né? Alguma coisa nessa linha. E aí o casal às vezes não suporta. Então muitas vezes o filme ele mostra o impacto dessa morte e aí a gente vai sendo levado junto. Então, esse impacto, ninguém causa melhor do que o cinema, o impacto emocional que nos conduz para o pensamento. E é desse pensamento sobre o que nos impactou que é gerado o conceito, que é gerada a ideia, que é gerado talvez até uma mudança de postura, de comportamento, de caráter e de sentido existencial. Existe na nossa sociedade pensar de forma não elaborada. Tudo pode nos fazer pensar. Só que o pensamento não elaborado é um pensamento frouxo. É o pensamento do senso comum. As pessoas aí fora, se você perguntar para ela, você já pensou? Ela fala, eu já pensei. Mas o que é pensar para você? Vou dar um minutinho para você pensar o que é pensar para você. Pensar a rigor é elencar variáveis para resolver problemas. Isso é pensar a rigor. Pensar sempre parte de uma pergunta. E essa pergunta sempre vem de um problema da realidade. Pode ser um problema material, concreto, ou um problema mais existencial, psicológico e tal. Mas é sempre um problema que motiva um raciocínio. E o raciocínio é para angariar ali as variáveis para tentar chegar a uma solução para esse problema. Entende? Então, pensar a rigor, pensar de forma rigorosa, é isso. Você pensa de forma rigorosa na hora que você vai montar um artigo científico, que tem que responder uma pergunta que derivou de um problema, uma dissertação, uma tese de doutorado, ou um problema, como é que eu vou consertar, né, essa luz, como é que eu vou consertar aquele ventilador, enfim, qualquer coisa nessa linha. Então, esse pensar não é toda hora que se pensa nesse nível. A maioria do que as pessoas chamam de pensar, quando você olha para alguém e a pessoa está assim, olhando para o nada, aí você fala, fulano, o que você está pensando? Na verdade, ali, ele tá divagando, ele está imaginando, ele está lembrando, sabe? Ele não está de fato pensando. Pensar tem que ser com rigor, tem que ser de forma elaborada, tem que ser buscando as causas. Como é que a gente pensa? A gente pensa quando a gente identifica as causas de qualquer coisa, as consequências de qualquer coisa, com o que isso se parece, com o que ele se diferencia e o que torna semelhante, o que torna diferente e qual a relação de A com B. Essas 5 relações nos dão os elementos básicos para a gente pensar. Vou repetir: causa, consequência, semelhança, diferença e relação. São as 5 bases para pensar com rigor. Fora isso, é o pensamento não elaborado. Então, mesmo quando a pessoa vê um filme, ela acha até que pensou sobre o filme, mas pensou até a página 2, pensou naquele nível de profundidade que a água bate só nos joelhos. Pensar com profundidade é você realmente mergulhar e aquilo meio que te sufocar, porque o pensamento rigoroso, ele é difícil, ele é duro, ele causa impacto, mas também o produto dele, o resultado dele é transformador. Isso eu garanto. Tá? O mundo que a gente vive, que é o mundo das imagens,
é o mundo do fluxo. A gente viu isso, né, com vários pensadores, principalmente o Bauman. Esse fluxo de imagens que passa o tempo todo, que ficam pululando na nossa cara, faz com que a velocidade haja contra a reflexão. Por isso que eu falei que eu gosto de filme lento. Quando você vai no museu, né, você vai ver uma imagem, ou você vai ver uma escultura, ou até um objeto, você para. O museu geralmente é um lugar bem silencioso, o ruído ficou lá fora, ar-condicionado, silêncio, e você para. E você não vai no cinema com pressa, né? Ou melhor, você não vai no museu com pressa. Você vai quando você tirou o dia para ir no museu. Você vai com calma. Aí você para ali na frente, você pode até ler o que está escrito ali, né, do lado, explicando aquela obra, mas aí você fica um tempão ali olhando. O que você está procurando? Né? Você está procurando o entendimento da obra, mas também, e principalmente, você está tentando ver como essa obra se comunica com você e como você se conecta com ela. O que vocês têm a ver um com o outro? Essa é a parte linda, né, da experiência de ir a um museu. Só que isso, veja, é nesse silêncio, é nessa demora que se processa uma conexão, esse diálogo silencioso e invisível do pensamento, do raciocínio, da reflexão. Por isso que o filme lento, ele é melhor para fazer pensar, que é o que a maioria das pessoas não suporta. Esses filmes rápidos, contemporâneos, com uma edição de imagens frenética, isso eu posso dizer que é uma velocidade que atenta contra a reflexão. É uma velocidade que se dá contra a reflexão. Em outras palavras, quanto mais velocidade, menos reflexão. Tá? Isso é certo. Não quer dizer que o lento a pessoa vai pensar porque ela está vendo algo lento, porque depende do espectador. Mas com certeza, se isso ao qual eu estou me expondo, essa experiência estética, ela for fluida, rápida, histriônica, a reflexão vai ser prejudicada ou inexistente. Isso também é uma quase que garantia. A imagem não quer dizer que ela dispensa explicação. Só que a imagem, ela traz consigo a explicação, né? Ela traz sentidos e significados que o espectador vai mergulhar nisso de uma outra forma, diferente da forma que ele mergulharia no texto. Tudo bem? Então, é um outro tipo de experiência que ele vai ter com a imagem. Ele vai, muitas vezes, da imagem, olhar para onde ela remete. Imagina que você olha para um quadro, e aí tem o centro do quadro, e daí você fica imaginando, olha, a moldura limita aqui a paisagem, mas será o que teria, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, pensando ali no quadro, por exemplo, da Mona Lisa. O que tem dos lados, né? Então, a imagem está sempre remetendo para algo fora dela. Isso é um pensamento, a imagem está propondo um pensamento, mas que não vem com uma explicação. A explicação, ela é já um momento posterior à sua experiência com a imagem. E também com o tempo, né, a gente foi vivendo um empobrecimento conceitual. Cada vez se produz menos ideias originais, cada vez lê-se menos. As pessoas antigamente não queriam falar de política, hoje todo mundo quer falar de política, mas fala-se muita coisa que não se aproveita nada, né, para não precisar falar nada mais drástico aqui. Então, virou um falatório sem conteúdo. Então, você também pode ter um conceito que, ao invés dele te libertar, dele te conferir autonomia, os conceitos também podem te aprisionar. Você pode ter filosofias alienantes, filosofias que vão, ao invés de abrir a sua mente, vão fechar a sua mente. Uma das críticas que eu sempre tive a programas de pós-graduação é que na graduação você estuda de tudo. Quando chega no doutorado, você tem que estudar uma coisa específica e mergulhar naquela coisa e ser super especialista naquela coisa. E eu acreditava que a coisa tinha que continuar abrindo, né? Ao invés de fechar. Mas a pós-graduação, ela fecha porque ela exige que você seja super especialista em uma coisa
E isso, para mim, empobrece o pensamento. Cria super especialistas, mas pessoas que não conseguem sair da sua zona de conforto intelectual, né? Então, o empobrecimento conceitual, ele é possível e ele é realidade nos dias de hoje. O texto empobreceu e a imagem, né, a qualidade do texto empobreceu e a qualidade do leitor diminuiu, né? E aí a imagem emergiu. Então, o que nós temos que fazer? Colocar um conflito entre imagem e palavra? Não. A gente tem que voltar a estabelecer a conexão. Porque a palavra depende da imagem e a imagem depende da palavra. Quando a gente aprendeu a ler e escrever, a professora mostrava na cartilha uma maçã e aí na frente tinha a palavrinha maçã, a palavra maçã. E aí você depois aprendia a pronúncia maçã, e quando alguém, depois de um tempo, falava a palavra maçã, já vinha na sua cabeça a escrita e já vinha também a imagem. Então as duas não têm pensamento sem imagem. Não existe pensamento sem imagem. Todo pensamento, ele acaba tendo que recorrer a uma imagem. Por isso que quando a gente está falando, e principalmente coisas complexas, a gente recorre muito a exemplos, e a exemplos que sejam bem imagéticos para a pessoa não ter dúvida daquilo que você está falando, né? Para ela realmente acompanhar o que você está falando. Porque falar só no abstrato, às vezes, fica muito difícil, né? Então, precisamos pensar com a imagem sem abdicar do conceito, né? De preferência, ler o livro e assistir o filme. De preferência, assistir o filme, mas depois buscar informações sobre tudo que você viu ali, tudo que você experimentou ali. Então é pensar com a imagem acompanhado do rigor do conceito. É pensar com imagens, não é pensar sem rigor, é pensar com o mesmo rigor que você usa para pensar o conceito. Agora, amiguinhos, o filme. Esse nome é meio difícil de falar, tá? Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi. Vou repetir. Koyaanisqatsi. É um termo indígena que quer dizer vida em desequilíbrio, não é? Por quê? Porque esse filme do Godfrey Reggio, não sei se a pronúncia é assim, Godfrey Reggio, ele é um filme, eu acho que muita gente já viu esse filme. O pensamento ali é construído por impacto visual e ritmo, sem mediação verbal. O filme não tem narração, não tem voz, não tem texto, são várias imagens, e as imagens primeiro começam a registrar paisagens amplas, desertos, cânions, florestas, o oceano, não é? Imagens lentas, graduais, aquelas imagens quase que você sente a vibração lenta, né? E depois vai saindo as imagens da natureza e vai caminhando rumo à cidade. E conforme as imagens vão entrando na cidade, elas vão acelerando. Aí chega um momento que a imagem fica bem acelerada, com o metrô, as pessoas na rua, os carros, os aviões, né? Tudo muito acelerado, muito rápido, e a imagem fica vertiginosa. Basicamente, esse filme, Koyaanisqatsi, ele mostra como que a evolução material, a evolução industrial, e também promoveu essa transição do campo, da natureza, para a cidade. A natureza, do natural para o artificial. E dentro da vida social, a vida urbana, tudo se acelerou. Tudo se acelerou e a gente acabou ficando fragmentado dentro desse processo vertiginoso de imagens, de pessoas, de objetos passando na nossa frente, tudo acontecendo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então esse é um filme de 82 que ele é muito bom para a gente pensar todo o processo de fragmentação que o mundo passou desde tempos imemoriais até os momentos presentes. E o livro que a gente vai trabalhar é um que a gente já viu, A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Então eu não vou fazer a sinopse do livro, mas só dizer que nesse livro a imagem
ela entra como forma dominante de mediação do real. Toda a percepção e compreensão do real é pautado hoje por imagens. E essas imagens, conforme mais aceleradas, diminui a reflexão. E essas imagens, quanto mais lentas, promovem a reflexão, não é? O Debord fez uma profecia dizendo que a sociedade ela estava pautada pelas mesmas regras do espetáculo. O espetáculo tem que ser imagem, tem que ser fascinação, tem que ser fogos de artifício, fireworks, né, como dizia a menina lá da música, né? Katy Perry. Então, fireworks, fogos de artifício, espetáculo. Lembra até também o filme Chicago, né? Quando o personagem do... eu vou lembrar o nome dele. Fala aquela expressão razzle dazzle, né? Que é aquele pó todo brilhante que você espalha, né? Fumaça e pó brilhante, porque é o artifício do espetáculo, né? O Richard Gere é o ator que fala essa expressão razzle dazzle. Que quando o cara vai fazer um número de mágica, ou ele precisa de fumaça, ou ele precisa desse pozinho brilhante para distrair as pessoas, para ele poder fazer o truque, para o truque poder funcionar, tá? Então, a sociedade do espetáculo é isso. É um monte de imagens, é vertigem, é um monte de elementos distrativos, né, que acabam distraindo a gente e fragmentando a nossa atenção, não fazendo a gente perceber a densidade da imagem, a informação que a imagem traz no seu bojo, consigo mesma, tá bom? E por que eu falei tudo isso mesmo? Porque toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é aprender a ler esses sinais.